Olá, boa noite. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Lívia, ortodontista do Suporte Clínico, e hoje estou aqui conduzindo esse web hour, que o Dr. Marco Antônio Schroeder vai falar de um tema muito que a gente ouve muito, né? Muitos questionamentos no suporte a respeito de alinhadores ortodônticos. Pequenos detalhes e grandes resultados. É um tema muito pertinente que faz toda a diferença no tratamento ortodôntico com alinhadores. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade, e por estar aqui compartilhando com a gente, todo esse conhecimento. Pode iniciar, doutor. Muito obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela. Perfeito. Deu certo? Deu certo, doutor? Está sendo compartilhada. Ok. Então, posso começar, Lívia? Pode começar, doutor. Fique à vontade, Eu é toda a sua queria apresentação. agradecer o convite que a Thalita me fez para participar aqui dessa atividade. É uma atividade muito interessante. Todas as quartas-feiras a gente poder ter alguém compartilhando algo para que a gente possa crescer juntos. Eu, eu acho que é extremamente válido essa atividade e a escolha do meu tema de pequenos detalhes, grandes resultados, eu escolhi isso em função de alguns casos clínicos que eles parecem ser extremamente fáceis, mas que têm uma série de nuances e que vale a pena ser conversado sobre esses pequenos detalhes para que a gente possa chegar a um grande resultado, né? Eu considero o grande resultado quando o paciente ele tem a sua queixa 100% atendida e fica muito satisfeito. Eu separei dividi o nosso bate-papo de hoje em três segmentos, três módulos, né? Um, onde eu vou falar sobre a administração de espaços para restauração de incisivos. O outro, o segundo, sobre intrusão dos incisivos. E o terceiro, correção de giros dos incisivos. Vejam, é, os três módulos, eles estão relacionados aos incisivos. Então, é aquele paciente que chega ao meu consultório, ele quer um tratamento rápido, um tratamento com alinhadores e ele está buscando estética. Então, os alinhadores, eles se encaixam bem aqui nesse cenário que eu estou passando para vocês. Uma coisa que não dá para abrir mão, independente do caso, é de uma documentação completa. A documentação completa, gente, além de nos proteger como uma documentação, ela nos dá um embasamento necessário, né, e fundamental para que a gente feche um diagnóstico, para que a gente consiga passar para esse paciente e explicar quais vão ser as nossas ações no caso clínico. E essa explicação, quanto mais didática e quanto mais ele entender, menos problemas nós vamos ter durante o tratamento ortodôntico. E quando eu falo de uma documentação completa, eu não estou falando só de fotografias e radiografias, eu falo também dos modelos. Esses modelos eles podem ser impressos a partir de um escaneamento ou de uma moldagem, né? Um modelo de gesso. E com esses modelos em mãos, é onde eu consigo fazer uma prescrição, né, para a empresa, uma prescrição das minhas necessidades. Eu consigo quantificar melhor quando eu tenho um modelo 3D na mão, quantificar quantos graus eu preciso de alteração, o quanto eu preciso de extrusão, intrusão, enfim, qualquer movimentação, quando eu tenho esse modelo 3D na mão, eu consigo passar isso para o técnico de uma forma melhor. E quanto melhor essas informações forem passadas para a empresa e para os técnicos, menor vai ser o nosso trabalho de correção quando vem o setup feito. Nesse primeiro módulo de administração de espaços, a gente vai conversar sobre o planejamento interdisciplinar, abertura de espaços e como eu executo isso, protocolo clínico e a sequência. Quando a gente pensa em fazer
né, uma abertura de espaço, por exemplo, para uma futura restauração, eu vou ter dois profissionais envolvidos. Claro que tem ortodontistas que trabalham também com a parte de dentística. Eu trabalho exclusivamente com ortodontia há 25 anos e os casos, quando eles precisam de restaurações, eu passo isso para um colega, para um reabilitador. E esse nosso contato com o reabilitador, ele tem que ser de uma forma que as informações sejam muito claras. É aquilo, o óbvio, ele precisa ser dito. E é preciso que a gente tenha um entendimento. Para que a gente possa ter esse entendimento com outro profissional que vá participar do caso, aquela documentação completa, ela é fundamental. E uma grande vantagem aqui da Angel é essa possibilidade da gente fazer o setup virtual sem custo. Isso também facilita a nossa comunicação, não só com o profissional que vai participar do caso, mas como também com o paciente. Isso é fundamental. E quando a gente se comunica bem com o paciente, gente, a gente está diminuindo nossos riscos, diminuindo as nossas chances de problema. Na literatura, a gente tem uma série de artigos que nos embasam a respeito de estética, a estética dentária, as proporções, as relações dos dentes com a estética vermelha, com o posicionamento de lábios. Isso a gente já teve contato lá na disciplina de prótese, quando a gente montava prótese total, na graduação. Na pós-graduação, na ortodontia, na pós-graduação de ortodontia, também a gente teve contato com esse material de, de estética, né? E é o que a gente busca em todos os casos. Então é importante a gente ter esse embasamento científico para que a gente possa discutir de igual para igual com o reabilitador. Quem não quiser ler esses artigos todos em inglês e tal, quem fez um bom resumão, trouxe todas essas informações, né, para ortodontia e está aí em português na Dental Press, é o Carlos Alexandre e a Mayra Seixas. Eles têm artigos em conjunto onde eles trazem todas essas informações. Fica essa dica para vocês. E eu vou iniciar com um caso típico de tratamento com alinhadores. Uma paciente adulta, uma paciente de 42 anos, uma executiva com preocupação estética, uma paciente extremamente difícil. Então, ela entrou no consultório tratando aqui eh, a mim e a equipe aqui como se fôssemos os estagiários. Então, uma paciente que precisou, eu chamo de ser domesticada, reeducada, para que ela pudesse entrar nos eixos e eu conseguir realizar o tratamento. E a queixa principal dela, e isso é importante a gente escutar, qual é a queixa principal do paciente? A gente precisa ouvir o paciente. A queixa principal dela é que o sorriso não estava bonito. Ela falava assim, que o sorriso não estava bonito, ela só não sabia identificar qual era o problema, e também que havia um desgaste no incisivo central superior, no dente 11. Eram as queixas principais. E quando a gente vê essa foto de sorriso, a gente vê que as incisais, né, dos incisivos, elas não estão acompanhando o lábio superior. É como se eu tivesse quase que um sorriso invertido aqui. Numa vista intraoral, era uma paciente, outra observação importante, era uma paciente fumante, e todas essas informações, essa coleta de informações que é feita na primeira consulta, tudo isso é importante para fechar um diagnóstico e entender o que a gente pode oferecer para essa paciente, o que esperar dela. Então, uma paciente fumante, ela ou vai amarelar muito as placas, ou ela vai manchar os dentes, ou ela vai tirar os alinhadores o tempo todo para fumar. Então, tudo isso tem que ser conversado. Então, o que que eu tenho aqui? Se vocês observarem, existe uma diferença na altura na cervical entre o 11 e 21. Vejam que o 11 e o 12 são praticamente do mesmo tamanho, né? E é uma paciente que tem uma boa intercuspidação posterior. Então, o meu problema, ele está concentrado na região anterior, onde eu preciso atender essa queixa estética da paciente. E é muito importante, eu considero muito importante a gente ter uma primeira consulta bem feita, onde a gente coleta as informações, entende a queixa clínica do paciente, solicita a documentação e já dá uma ideia de tratamento para esse paciente, e um retorno
uma segunda consulta, onde vai ser explicado nos mínimos detalhes como vai ocorrer esse tratamento. E eu sugiro a vocês que vocês tenham imagens, não só do paciente, mas como também de outros casos semelhantes e que já estejam prontos, para que o paciente entenda exatamente o que vai ser feito. Quando você faz todas essas explicações e conduz dessa maneira, você alinha expectativas. O alinhamento de expectativas num tratamento com alinhadores, ele é fundamental. Isso aumenta a satisfação do paciente, ele vai colaborar com o tratamento, vai cooperar, porque ele sabe o que está acontecendo em cada etapa, e ele vai ter e ao final ele tem uma percepção de sucesso, porque ele sabe onde está o problema e a alteração que você está oferecendo para ele. Então, aqui, nessa cefalométrica lateral, a gente observa a relação entre os incisivos, e isso me diz o quanto eu posso projetar os incisivos superiores, se eu posso mudar a inclinação de incisivos inferiores. Isso é importante para eu determinar como vai ser essa relação entre os incisivos. As radiografias, tanto as periapicais quanto panorâmicas, elas dimensionam, a gente consegue ver se essa largura das coroas elas estão proporcionais às suas raízes ou não, e se eu posso aumentar essas coroas ou não, e se as raízes vão suportar os aumentos propostos. Vejam que essa ferramenta, que é a análise de Bolton, a gente consegue ver aqui, olha a diferença entre o 12, 11 e o 12, menos de 1 milímetro. Então, não tem uma proporção adequada, né? Existe uma desarmonia de tamanho dentário. Nessa vista oclusal, nós temos aqui um desalinhamento entre 11 e 21, arcadas relativamente boas, num bom formato, e um pequeno desalinhamento entre os incisivos inferiores. No setup, o antes e o depois, uma das coisas que a gente, quando você quer fazer restaurações de aumentos dentários, você tem que ter um overjet mínimo. Então eu saio aqui de um overjet praticamente inexistente, de 0,06, para um overjet médio de 1,42. Então isso aqui é suficiente para que essas incisais sejam aumentadas. Vamos ver agora o setup virtual, setup digital dessa paciente. Então, se eu quero fazer movimentação dos meus incisivos, se eu quero ter durante uma intrusão ou uma extrusão ou uma projeção, se eu quero ter controle de torque durante essa movimentação, eu preciso obrigatoriamente ter attachments, né? Então, é difícil a gente fazer obtenção, deixar esses dentes bem alinhados, fazendo esse tipo de movimentação, se eu não tiver os attachments. Então, é preciso que o paciente entenda o que é um attachment, que esses attachments vão ser colados nos dentes da frente e que eles são fundamentais para o sucesso do tratamento. Vocês observaram? Deixa eu voltar um aqui e mostrar para vocês. Observem essa diferença obtida entre essa igualdade, né, na altura das cervicais. Vocês podem estar pensando, puxa, ele levou 30 pares de alinhadores para obter essa movimentação. O que que acontece aqui, gente? Para fazer projeção, para fazer movimento de inclinação e essa abertura de espaço, de 10 a 15 alinhadores eu conseguiria. Só que para fazer essa intrusão do incisivo, né, um pouco de intrusão do 11 com um pouco de extrusão do 21, foram necessários 30 alinhadores. E quanto melhor o planejamento no primeiro setup, menores as suas chances de necessitar refinamento. Então, a sugestão, vamos lá, um pequeno detalhe que vai gerar um grande resultado, também é que a gente se esmere, que a gente cuide bem desse primeiro planejamento, para não precisar de novos refinamentos. Então, quando eu vou fazer uma abertura de espaço, esse paciente ele tem que estar ciente que esses espaços vão ficar abertos durante um tempo, né? Então, ali, a partir do alinhador 20, 22, aquele espaço já começava a aparecer e a paciente, ela for aberto um espaço de 0,9 milímetros, né? Então, a paciente, ela tinha que estar ciente que ia ficar com esse espaço. O que que acontece? Se a paciente não suporta aquele espaço aberto ali, a gente explica que se estiver prejudicando a estética, a gente pode fazer o aumento do dente,
novos escaneamentos e continuar abrindo espaço se precisar mais. Esse é um recurso que a gente tem, ou ir até o final, mas o paciente precisa estar ciente disso, tá? É importante vocês prestarem atenção nisso e informarem o paciente. Então, aqui a paciente com os alinhadores no local e a gente já consegue ver essa diferença de altura, né? Essa correção das incisais. Vejam que houve já a intrusão do 11. Espaços abertos, 0,9 de cada lado. E isso, os alinhadores, eles são muito bons, né? Porque quando a gente está fazendo isso na ortodontia fixa, a gente usa elásticos em cadeia e é difícil a gente estabelecer exatamente os espaços, a não ser que você coloque stops, né? Para que os dentes não se movimentem. Nos alinhadores, a gente tem essa facilidade. Obtido os espaços para aumentar o aumento dos dentes, né, para a gente consiga estabelecer essa proporção no sorriso. Estabelecido também o nivelamento das cervicais entre os incisivos centrais, a gente já pode partir para o ato restaurador. Nesse caso aqui, foi feito aqui no consultório, pela dentística aqui do consultório, e nesse dia, eu tirei os attachments e o profissional que ia fazer as restaurações já entrou fazendo as restaurações. Vejam aqui a correção na foto de baixo, nós temos o desnível que existia e a correção feita. É importante deixar um espaçamento para que a gente possa fazer as restaurações. Então, nós estamos falando de abertura de espaços, nós estamos falando no sentido vertical e nós estamos falando no sentido sagital. Tudo isso tem que ser feito um controle, e esse controle é determinado lá no nosso planejamento. Quando eu faço essas restaurações, é importante a gente entender que esses dentes eles acabaram de ser movimentados e eles precisam receber uma contenção logo em seguida. Se os dentes apresentam apinhamento ou giros no início do tratamento, logo após as restaurações, a gente tem que fazer a colagem de uma barra fixa. Se esses dentes eles estavam já bem alinhados, basta uma contenção e uma contenção que você proteja esses dentes de forma que não quebre, caso o paciente faça apertamento ou range os dentes, né? E essa contenção ela deve ser colocada logo em seguida também. Então, acabou as restaurações, ou você molda para uma primeira contenção já cobrindo os dentes, e depois, com o tempo, você pode escanear e mandar fazer contenções definitivas. Então, o resultado que a gente obteve, esse aqui tem um antes e um depois. Sempre que se faz restaurações, é comum depois o paciente voltar para pequenos ajustes, ou arredondar um pouco mais, ou tirar um volume. Mas isso são coisas que podem ser feitas já num segundo momento. Um outro detalhe aqui, quem tem o objetivo de clarear para essas restaurações ao fim do tratamento, é importante que esse clareamento ele esteja pronto aí de 20 a 30 dias antes da restauração ser executada. Isso é um pedido que os profissionais de dentísticas pedem, né? Eles fazem esse pedido para a gente. E aqui, uma vista lateral, a gente mantém uma boa intercuspidação, com uma melhora na relação vertical e sagital dos incisivos entre os incisivos centrais superiores e inferiores. Né? Então é aquilo, pequenos detalhes que geram grandes resultados e a paciente ficou extremamente satisfeita com esse resultado. Uma vista oclusal e aqui uma visão também do sorriso da paciente agora com as incisais acompanhando o lábio inferior. E a paciente muito mais satisfeita. Foi feito num set só de alinhadores e isso foi muito vantajoso para essa paciente. Ao final do tratamento, ela já estava morando em São Paulo, difícil de vir, então é importante que esse planejamento ele seja bem feito. Uma observação: todos os casos que eu estou mostrando para vocês aqui, com exceção de um que eu vou chamar a atenção mais à frente para vocês, são pacientes extremamente colaboradores, né?
Isso é importante. Para a gente conseguir um resultado com os alinhadores, nós temos que ter cooperação. E a harmonia do sorriso, ela não depende apenas do alinhamento. Se a gente tem desproporções dentárias, se a gente tem diferença na altura das cervicais, apenas o alinhamento, a gente não vai estabelecer uma harmonia de sorriso. Ela depende dessas proporções dentárias, simetria e integração com lábio e face. Esse segundo caso aqui é do mesmo assunto, mas ele serve para que eu possa fazer uma integração já com o próximo assunto, que é a intrusão dos incisivos. É um paciente jovem, 38 anos, que ia se casar, se casou agora no dia 2 de maio, sábado, né? Um dia depois do feriado de 1º de maio. E ele e a noiva, com um tempo, obviamente, é sempre um tempo reduzido, mas foi tranquilo fazer o tratamento, buscando ele, obviamente, motivado pela esposa, né? A esposa disse que ele estava com vontade de fazer o tratamento. Então, ele acompanhou ela nesse tratamento. A queixa dele era essa diferença de altura entre o incisivo lateral e o central, principalmente aqui entre o 21 e 22, e essa angulação na incisal do 11. Além disso, os espaços na distal aqui do incisivo lateral era uma queixa. Eu falei para ele que esses detalhes que ele estava reclamando seria possível resolver apenas com a dentística. Mas como ele tinha um apinhamento inferior, ele preferiu fazer o tratamento completo. Uma observação: vejam a intercuspidação posterior. Então, o meu problema é na região anterior. E aí, eu imagino alguns comentários. Poxa, o Marco está trazendo casos muito simples. Casos muito simples, gente, que tem uma grande expectativa, vem junto com esses casos muito simples, uma grande expectativa. Pacientes adultos, exigentes, a queixa é estética e que o alinhador ele encaixa bem nessas situações. Né? São pacientes que não aceitam a ortodontia fixa e que o alinhador ele consegue resolver bem dentro de um tempo razoável. Então vejam, as arcadas vão ter a sua forma melhorada e aqui esse apinhamento inferior. Então o que que acontece aqui? Normalmente, quando eu tenho alguma alteração de tamanho, né, alguma desproporção entre a arcada superior e inferior, eu tenho espaços na arcada superior, é comum eu ter espaços na arcada inferior e apinhamento na inferior. A partir do momento, para eu restabelecer essas proporções, de forma que eu tenho uma boa sobremordida, um bom overjet e as arcadas alinhadas, eu vou precisar ou aumentar no superior ou diminuir no inferior a proporção de dente, ou fazer uma combinação entre os dois. Aqui a gente observa que eu não tenho mais esse overjet, ele não permite que eu faça uma projeção dos incisivos e nem que eu faça uma retração de incisivo superior. Quando eu vejo essa largura de raiz, observem o dente 11, largura de raiz e a largura da coroa, a gente vê que essa coroa dos incisivos centrais, elas podem ter o seu tamanho aumentado. Vamos ver o setup desse paciente. Então, quando eu quero fazer um pouco de intrusão do incisivo superior, central superior, e um pouco de extrusão do 22, por exemplo, é, prestem atenção no tamanho do attachment a ser colocado no dente 22, para que o dente não escape, para que você tenha um movimento efetivo, tá? Então, foi feito um pouco de IPR na arcada inferior e a abertura dos espaços na mesial e distal dos incisivos laterais. Uma coisa que eu acho bem interessante aqui na Angel é que a gente pode acompanhar a movimentação estágio a estágio e ele marca também quando você tem que fazer IPR ou acrescentar uma taxa, vem ali aquele tracinho vermelho e isso facilita muito no dia a dia da gente. Então veja, uma outra ferramenta, Doutor, Oi? Alô? Pode doutor, perguntar, tem Lívia. uma. Oi, doutor. Tem uma pergunta
aqui da Karina Agibura. Ela está perguntando em relação ao planejamento virtual. Quando o doutor vai planejar esse movimento de intrusão de 1 milímetro, você faz um aumento desse valor. Eu imagino que seja um movimento de sobrecorreção dessa intrusão para que seja mais efetivo esse movimento, ou o doutor programa exatamente o que deseja clinicamente? Tá, no módulo 2, que é a intrusão de incisivos, a gente vai comentar sobre isso. Pode ser? Então, um pouquinho mais à frente, a gente vai falar Perfeito, claro, doutor. sobre intrusão, tá bom? Então, vamos lá. Perfeito. Obrigada, Aqui a doutor. gente, a gente fez duas secções, inicial e ao final do tratamento. Vejam que eu não conseguiria projetar incisivo inferior, que está em verde, não tem como projetar, então eu precisava fazer um pouco de intrusão para gerar um pouco de overjet, né? E claro que os incisivos superiores também foram um pouquinho projetados. Então, por isso que cefalométrica lateral também deve ser pedida em tratamento com alinhadores. Lembrem-se que eu falei, documentação completa. Aqui, ó, a gente melhora a forma, tá? E dimensiona de forma que a gente consiga aumentar os incisivos. No inferior, existe a diluição do apinhamento através do IPR. E uma coisa bem interessante são essas marcações, essas ranhuras que o sistema tem, de forma a gente conseguir a intrusão dos incisivos. E aqui o setup é o final, tá? Vocês estão vendo essa diferençazinha entre incisivos e centrais? É difícil a gente conseguir isso, tá? Apesar do planejamento, foi feito é, é, essa pequena diferença aí, mas a gente pouco observa isso. Então, os alinhadores instalados, e aqui eu gostaria de falar com vocês sobre alguns detalhes, né? Vamos lá, os pequenos detalhes. Os alinhadores, eles têm que ser monitorados e eles sempre têm que vir assim, bem adaptados. Esse aqui é o número 2, por isso que ele está bem adaptado, as movimentações ainda não foram feitas, mas todos têm que apresentar esse tipo de adaptação, tá? Então confiram se eles estão bem adaptados em todas as consultas. Checagem com fio dental. Conversar com o paciente como é que está o uso dos alinhadores, entender como está esse uso e manter esse paciente sempre estimulado. Nessa checagem com fio dental, sempre verificar se existe algum travamento que esteja impedindo movimentação. Né? Por que que alguns movimentos acontecem com alguns doutores e com outros não acontecem? Então, são esses pequenos detalhes. A troca eu sempre faço, procuro padronizar a cada 10 dias. Quando que eu faço mais ou menos? Menos do que 10 dias, somente quando o paciente já chega numa fase de refinamento e eu tenho movimentos de inclinação, por exemplo, tá? Então são movimentos bem previsíveis, em que o paciente já está de saco cheio, então a gente tenta reduzir um pouquinho para ver se mantém o paciente estimulado. Quando é que eu aumento o número, o intervalo de trocas? Quando eu tenho movimentos menos previsíveis, quando eu tenho dentes maiores, ou quando o paciente, a gente percebe que ele não usa full time, não usa o tempo todo, né? Então eu procuro prolongar um pouquinho essas trocas, passando para 15 dias. E todos os alinhadores, eles saem com a marcação da data, da troca, né? E outra coisa, aquela história de entregar 8, 10 alinhadores para o paciente, você está fadado ao insucesso, né? Quem quer ter sucesso com alinhadores tem que fazer um monitoramento constante. Então, por exemplo, numa situação de IPR, que eu tenho 0,4, 0,5 de IPR programado em determinado estágio, eu vou acrescentando aos poucos esse IPR. Então, você sempre tem coisa para fazer. Sempre tem coisa para monitorar, né? E falando ainda sobre monitoramento, não adianta eu ter um trabalho danado fazendo o planejamento, a programação, determinando o tamanho de atáchima, formato de atáchima, posicionamento de atáchima, se os atáchimas durante esse tratamento eles caem e eles não são repostos. Mais um aspecto, quando a gente cola
os atáchimas, prestar atenção se existe excesso de resina ou não. Excesso de resina diminui a adaptação dos alinhadores, interfere nessa adaptação. Então, esses atáchimas, eles têm que ter o seu formato original do planejamento. Então, aqui a gente programou para uma intrusão de mais ou menos 2 milímetros nesses incisivos. Vejam aqui o que foi obtido. Então, a gente conseguiu nivelar essa curva, né? Conseguimos a intrusão planejada. E aqui o caso finalizado, o antes e o depois. Então vejam que tanto o primeiro caso quanto o segundo caso, eu estou apresentando um caso já que foi feito um clareamento. Esse clareamento foi feito utilizando as próprias placas do paciente. Sempre que eu faço o clareamento, eu faço primeiro numa arcada e depois na outra, para que ele consiga ver de forma bem evidente essa alteração de cor. As restaurações, a gente sempre buscando essa proporção de tamanho dentário, e aí vem aquele questionamento. Mas, Marco, você fez uma intrusão, programou uma intrusão aí de em torno de 2 milímetros e você não tem isso clinicamente. Gente, se eu quiser é, uma intrusão mais significativa, eu tenho que aumentar o meu número de alinhadores. Eu tenho que fazer uma extrusão no segmento médio, tá? Então, é como se fosse na ortodontia fixa uma curva reversa bem exagerada, tá? Nosso objetivo aqui era alcançar um nivelamento básico, obviamente, que vocês viram aqui anteriormente. Deixa eu voltar aqui. Esse nivelamento que a gente queria. Eu queria fazer o alinhamento inferior e eu queria aumentar os espaços para estabelecer uma proporção melhor de incisivos. Então, isso tem que ficar claro, né? E pacientes com cúspides altas, eles aceitam uma sobremordida como essa aqui. Então foram verificadas as guias e é um paciente sem questão nenhuma das guias. Então vejam, continua com a boa intercuspidação posterior e com os dentes restaurados e com uma estética melhor. Um bom formato de arco inferior, e aqui eu acho que vale a pena a gente falar sobre contenção. Eu me sinto mais seguro, e pela experiência clínica que eu tenho, eu vejo que os pacientes que a gente coloca contenções removíveis, você perde o caso num curto período de tempo. O paciente, alguns meses depois, ele deixa de usar contenção e aí você vai ter a recidiva do seu apinhamento. E detalhe, os pacientes que usam, vejam, um caso com apinhamento pequeno, ele buscou essa resolução, então eu não posso deixar recidivar. Então é importante uma contenção fixa. Agora a gente vai entrar na intrusão dos incisivos e eu vou responder a pergunta aí sobre o quanto a gente deve fazer de sobrecorreção e o momento que a gente deve fazer de sobrecorreção. A gente vai falar sobre indicações e contraindicações, uma mecânica de ancoragem, o controle radicular e riscos. Então vamos lá. Quais são as indicações clínicas para intrusão dos incisivos? Normalmente, a gente precisa fazer o nivelamento da curva de Spee para corrigir uma sobremordida profunda, ou um preparo pré-protético, como vocês viram naquela intrusão do primeiro caso, onde eu fiz a intrusão do 11 e permitiu que eu fizesse uma restauração da incisal daquele dente. Quais são as contraindicações e riscos? Toda vez que eu tiver raiz curta ou raiz dilacerada, é importante fazer um controle desse caso. Existe um risco maior de eu ter reabsorções radiculares com essas raízes curtas. Vou acrescentar aqui finas e dilaceradas. Ou quando eu tenho um periodonto comprometido, né? Então, se eu tenho periodonto comprometido, existe uma sobrecarga às vezes no ápice e também eu tenho aumenta o meu risco também de fazer intrusão nesses dentes. Eu trouxe essa paciente, é uma paciente bem jovem, uma paciente de 17 anos, em que já tinha passado por um tratamento ortodôntico. Isso é uma característica comum desses pacientes que buscam tratamento agora com alinhadores, eles não querem mais fazer tratamento com ortodontia fixa. Só que ela estava insatisfeita com vários pequenos detalhes. Vamos lá. Era uma paciente que se queixava não vou chamar de apinhamento, mas desse desalinhamento entre 11 e 21.
Ela se queixava dos espaços que existiam na região dos segundos premolares, tanto superiores quanto inferiores, se queixava do apinhamento inferior. Então ela tinha várias pequenas queixas, tá? Então ela estava insatisfeita com esse sorriso. Aqui a gente vê uma sobremordida, e uma intercuspidação ainda deficiente na parte posterior, sendo que do lado esquerdo a gente tem uma relação de classe 1 escapando, já indo para uma relação de classe 2. E isso resulta naquele desvio de linha média, que não era a queixa da paciente, mas a gente observava. E eu queria que vocês observassem também a anatomia do 11 e do 21. Vejam que se eu faço o alinhamento desses dentes, eu vou criar um buraco negro entre o 11 e o 21. Isso é importante a gente ficar atento. Vamos ao setup. O que foi programado para essa paciente? Vejam que os casos, eu não sei se isso acontece aqui em Ipanema, que eu estou aqui a 2 quadras da praia, na beira da praia, e é um paciente que, além de ser extremamente exigente, impaciente e que ele não suporta muitos alinhadores. Então, eu tenho que ser eficiente num breve espaço de tempo. Então, vamos lá ver o setup dela. Então, olha só, eu deixei marcado esse incisivo inferior para mostrar essa ferramenta que eu tenho aqui, ó. Eu consigo ver o que está acontecendo em cada estágio, tá? Eu consigo observar o que aconteceu aqui em cada estágio e aí, dessa forma, eu consigo quantificar o quanto, por exemplo, de intrusão aconteceu em cada alinhador. E isso é fundamental para o resultado quando a gente quer intrusão, que ele deve ser aí igual ou menor de 1,5. Isso é. Desculpa, eu me confundi aqui, que isso é para correção de giro. Mas nas intrusões também isso tem que ser bem estagiado. E também tem que cuidar com a quantidade que a gente solicita por alinhador. Tá? Então aqui nós temos um um IPR tanto superior quanto inferior, que essa paciente também tinha um pouquinho de projeção de incisivos, e ela queria, é como se tivesse acabado esse tratamento todo expandido, eu precisava fazer uma mudança de inclinação desses dentes. A paciente, além de elástico de classe 2, ela usou elásticos verticais, e todas as vezes que eu quero fazer melhorar a minha intercuspidação posterior, eu faço a colagem do botão diretamente no dente. Né? Eu estou falando isso porque a Angel oferece o Angel Button, que é uma excelente ferramenta, mas eu me sinto mais seguro e eu acho que ela me dá mais recursos quando eu quero fazer esse movimento de extrusão e eu fazer a colagem diretamente no dente. E o legal de ter essa ferramenta, que é o Angel Button, ele permite que eu tenha, ao mesmo tempo que eu tenha um botão colado num molar, por exemplo, diretamente no dente, eu posso colocar um pouco mais atrás ou um pouco mais à frente um Angel Button. E aí eu posso fazer a conjugação de mais de um elástico. Então vamos lá. Eu diria que isso aqui, dentro do assunto desse módulo 2, é o slide-chave. Então vamos a ele. Todas as vezes que eu preciso fazer uma intrusão, vocês viram ali quanto de PR eu fiz naquela paciente? Então, se eu quero entrar com esse dente, se eu quero fazer uma intrusão, eu preciso de espaço para movimentar. Então, na ortodontia, de uma forma geral, se eu quero movimentar um dente, eu preciso de espaço. Isso é fundamental vocês estarem atentos a isso. Quanto eu faço por etapas, de forma que eu consiga fazer a recuperação dos tecidos? E aqui, quando eu estou fazendo uma intrusão, já que eu quero fazer recuperação de tecidos, eu faço 0,1 a 0,15 e eu posso também fazer um aumento do meu tempo de troca dos alinhadores, né? Então, eu posso passar de 10 para 15 dias. Então, sobre a correção que a nossa colega perguntou, o quanto fazer de sobrecorreção? A cada 1 milímetro, fazer 0,2 milímetros de correção. Então, você está fazendo em torno de 20% de correção, né?
Alguns autores, eles recomendam uma sobrecorreção de até 50% do que você espera. Fiquem atentos a isso, porque os incisivos inferiores, eles respondem relativamente bem, né? Eu acho que essa sobrecorreção maior, ela deve ser programada sim para os incisivos superiores, porque a gente tem dificuldade com os alinhadores de conseguir intrusão de incisivo superior, porque é um dente mais pesado, maior e que os alinhadores eles têm muita dificuldade de conseguir esse tipo de movimento. Alternar a intrusão dos incisivos com os caninos, né? É chamado de frog stages, porque primeiro você intrui os caninos um pouco, depois os incisivos, o canino novamente, depois os incisivos, e esse tipo de estagiamento é chamado de frog stage. Não fazer troca semanal. Uma outra coisa legal de incluir são os batentes na região palatina dos incisivos superiores, quando a gente quer essa intrusão dos inferiores. Isso ajuda muito na efetividade da intrusão. E colocação de atáchimas retangulares horizontais nos premolares e caninos. Vocês vão ver que nesse caso que eu estou apresentando, os retangulares eles são verticais. Isso é um protocolo que a empresa mandou dessa maneira e eu venho, vamos lá, testando. Eu sempre estou muito atento ao que está acontecendo, porque eu já trabalhei com outros alinhadores e eu via que a empresa ela, o tempo todo estava testando resultados. De um lado vinha de um jeito, do outro lado vinha do outro e o movimento era o mesmo. Então ficava claro para mim que aquilo ali era um teste da própria empresa vendo que estava funcionando ou não. E ápices em contato com o osso cortical dificultam a intrusão. Esses ápices a gente pode ver na cefalométrica lateral, se eles estão próximos à cortical ou não, ou melhor ainda, em tomografias. Então aqui, vamos lá. Vamos ao setup. Então, desgastes vão sendo feitos, né? Intrusão dos caninos e agora a intrusão dos incisivos, para que a gente possa ter aí em torno ali 2,5 de incisivo, de intrusão de incisivos. Claro que já existe aqui uma sobrecorreção, né, incluída aqui, essa sobrecorreção. Novamente, eu vou chamar a atenção, a gente consegue ver, nesse caso aqui, ele está com um pouquinho acima de 1,5 por estágio, que 0,1, 1, 0,1, 0,2, e às vezes aqui na Angel eu percebo que ele faz 0,1 no estágio, 0,2 no outro estágio, 0,1, 0,2. Ele fica oscilando, tá? O que mais que eu preciso fazer de observações aqui? Uma outra coisa, os alinhadores, você vê, eu vou fazer de novo aqui para vocês observarem. Ele demora a começar a fazer a intrusão porque ele está fazendo um alinhamento primeiro e depois ele começa com a intrusão, tá? Então é um movimento de cada vez aqui, fica mais previsível. Aqui os estágios, no estágio 2, no estágio 11, aqui no estágio 11 11 fica bem nítido como fez a intrusão dos caninos. Aqui ao lado também dá para ver o resultado clinicamente. Vocês conseguem ver também o IPR feito ali entre 11 e 21. Esses IPRs entre incisivos e centrais, eles são feitos aos poucos. Eu sempre faço aos pouquinhos para não ficar maior do que isso que vocês estão vendo aí, ó. Senão o paciente reclama. E aqui no 23, veja um tratamento com 23 alinhadores, 230 dias, 8 meses, né? Então, se em 8 meses eu alcanço um resultado desse aqui que eu consegui com a Maria Eduarda, eu considero um tratamento bem sucedido, porque as queixas da paciente foram aceitas, mais um caso que eu fiz o clareamento também ao final do tratamento. E isso aí é uma forma de negociar, é uma forma de prender o seu paciente, prometer para ele que no estágio tal você vai fazer o clareamento, então você mantém esse paciente estimulado, né? Uma vez eu escutei o Raul Pistorello ele falando da importância do relacionamento com o paciente para a obtenção de um bom resultado com alinhadores. E ele está certíssimo nisso. Então, olha aqui, ó.
uma melhora da forma da arcada, os espaços fechados, o alinhamento obtido, os giros corrigidos aqui na região de incisivos inferiores. Vejam, nós temos giros aqui também, tá? Contenção fixa colada embaixo. Isso é uma coisa que eu não negocio. Eu sei que tem muitos pacientes que não querem, os meus pacientes às vezes não querem, e eu jogo toda a responsabilidade no colo dele, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Observem como a queixa da paciente foi específica no desalinhamento entre 11 e 21. Eu não posso deixar de colar aqueles dois dentes. Então, eles ficam colados também. Como eu falei para vocês, eu tenho 25 anos de ortodontia. Há 2 semanas atrás, eu recebi uma contenção que soltou. Ela tinha 21 anos de colada, né? Então, eu acho que é tudo uma questão da forma como você trabalha, o quanto você prepara esse dente para receber a colagem, o tipo de fio que você utiliza, né? Então, um fio na arcada superior, ele precisa ser um fio um pouquinho mais espesso para não arrebentar. Fios colados somente nos caninos, na região inferior, também precisam ser um pouquinho mais espessos. Quando é colado dente a dente, já não precisa ser tão espesso. Então, todos os detalhes. E esses pacientes, eles precisam ser bem orientados da forma como vão fazer a higienização, né? Tudo isso são pequenos detalhes que geram sucesso, que geram satisfação, e aí é que está, na minha opinião, o marketing do consultório. É o bom resultado que vai trazer novos pacientes. Vamos lá. O Moshiri, Doutor, nós temos um questionamento. não entendi? Oi, doutor. Nós Pode temos falar. uma pergunta aqui. A Carminha, ela quer saber qual que é o fio que o doutor usa nessas contenções. A contenção fixa Tem colada alguma embaixo, especificação? sim. A contenção Isso. fixa colada embaixo, durante muitos anos eu usei um fio 07 redondo, tá? E atualmente Uhum, eu venho usando o fio 19 por 25, um fio retangular, e ele tem me dado tá. uma adaptação bem mais precisa. Eu faço uma adaptação bem precisa com fio 19 por 25, quando eu colo só nos caninos. Quando Certo. quando eu colo dente a Uhum, dente no arco inferior, eu uso um fio morto da American Orthodontics, tá? E quando eu tá. uso, Que é como faço aquele Bonda Braid. nesse estilo aí, tá? Esse tipo de fio morto, ele Perfeito. tem um fio mais liso, tem um fio que é todo trançadinho, eu prefiro o mais liso, que tem, Que é o Bonda Braid. que Tá. tem só as, Tá. as bordinhas corrugadas, assim, tá? Uhum, No superior, uhum, quando eu colo, só, por exemplo, 11 e 21, eu uso um 17 por 25, tá? Isso de aço, ok? Alô? Então vamos lá, Lívia. Continuando aqui. perfeito. Doutor, Continuando. obrigada. Doutor Marco, você está falando de intrusão de incisivos e novamente você apresenta um caso em que eu não vejo uma melhora na sobremordida, né? E novamente eu vou explicar para você que não era a queixa principal da paciente, foi uma paciente em que houve uma coordenação dos arcos, eliminação de contatos prematuros, que isso é uma coisa que eu faço também. Eu faço checagem de contatos desse meu paciente na primeira consulta para entender, né, a necessidade de uma intrusão, de uma coordenação, para eu entender onde é que estão acontecendo esses contatos, ok? E aqui, novamente, vem essa frase aqui, ó, do Moshiri. O Moshiri, ele alega e ele mostra os casos. Quando ele quer uma correção de sobremordida efetiva, ele faz uma grande sobrecorreção, às vezes acima de 50%. E aí você vai me perguntar, ainda respondendo à pergunta da colega, qual o momento de inserir essa sobrecorreção?
Eu acho que você já pode acrescentar um pouco de sobrecorreção no primeiro set de alinhadores, não exagerar, porque senão seu tratamento também fica muito longo. E aí, se houver necessidade, aí é tudo uma questão de conversar e ver o quanto o seu paciente ele suporta a mais, né? Isso eu fico muito preocupado com o tempo de tratamento. Então, por isso que eu acho que você pode segmentar essa sobrecorreção nas, em dois sets de alinhadores. Não colocar tudo no primeiro. Vamos lá agora. Intrusão dos incisivos. Ele tem uma acurácia. O que que a gente chama de acurácia? O quanto ele responde, né? Baixa a moderada previsibilidade, de 40% a 60%. Então, por isso a necessidade de fazer a sobrecorreção. Não é que não vá acontecer, ele vai, só que ele exige um número muito grande de alinhadores. É importante, quando a gente está fazendo intrusão, é comum acontecer uma desadaptação na região de premolares. Então, esse monitoramento ele tem que ser contínuo. Os nossos atáchimas na região de premolares, eles precisam ser de um bom tamanho, de preferência retangulares horizontais de 3 a 4 milímetros, né? E um outro detalhe, é importante você, com a experiência clínica que a gente vai ganhando, lembra aquela conversa inicial que eu tenho com o meu paciente? Ele precisa entender que numa primeira etapa eu não vou conseguir toda a intrusão. Em muitos casos eu não consigo toda a intrusão necessária e que é possível, é provável que eu vá precisar de refinamentos em 50% dos casos. A gente já sabe isso. Então, aqui, ó, a intercuspidação da paciente melhorada, né? E como eu falei para vocês, eu utilizo o elástico colado diretamente nos dentes para promover a extrusão. Eu não sou bem sucedido em extrusão na região de premolares somente com attachments. Nos meus casos, eles só respondem quando eu utilizo botões colados e com elástico 1/8, tá bom? Então aqui eu tenho uma melhora da minha intercuspidação e vejam, são pequenos detalhezinhos que deixam a paciente. E essas fotos elas são mostradas para a paciente, tá? Eu tenho uma TV aqui atrás de mim e deixa eu até acender aqui que ela desligou, deixa eu bater no computador. Então eu tenho uma TV aqui atrás, na minha mesa de trabalho, onde a minha comunicação ela é baseada toda nessa tela de TV. Então eu mostro antes o que vai ser feito, mostro casos semelhantes, mostro o que que são atáchimas, mostro o que que são alinhadores, mostro o que que é um IPR, mostro casos antes e depois, e o paciente ele entra em tratamento com um comportamento completamente diferente e é um paciente colaborador. Então a gente precisa ganhar esse paciente. Agora vamos falar da correção de giros dos incisivos, que foi uma coisa que eu quebrei cabeça durante muito tempo, muito tempo. Porque o que que acontece? Eu sou um profissional que trabalhei aí muitos anos com ortodontia, trabalho, né, com a ortodontia fixa. É o meu forte no consultório. E na ortodontia fixa, você gira um incisivo no seu longo eixo. Com alinhadores, não funciona dessa maneira, né? Então, até eu entender isso, levou um bom tempo. Então vamos lá. Eu vou falar sobre a biomecânica do movimento de rotação, vou falar das limitações dos alinhadores e recursos e estratégias clínicas. Então aqui eu tenho um paciente, é daquele paciente que chega na sua frente, senta, começa a conversar e você arrepia do tipo, sem chance desse tratamento dar certo, né? Então esse aqui ele era dono de uma construtora, um paciente de 68 anos, gostava de tomar o seu uísque, enfim, tinha suas peculiaridades e era um paciente que utilizava o alinhador só à noite. Ele não usava durante o dia praticamente, tá? Então vamos lá. E a queixa principal dele, que não era nem dele, era da dentista que me indicou, ela disse que ela só faria o implante dele se ele resolvesse esse incisivo lateral girado, tá? Esse é um segundo caso. Então nós vamos conversar inicialmente sobre esses dois casos.
e depois eu vou concluir a aula mostrando só mais um detalhe aqui para vocês. Vejam, é uma paciente adulta também, uma paciente, é uma médica de 47 anos, com um tipo gengival bem desfavorável, tem retrações gengivais em todos os dentes, então é uma arcada que fica difícil eu corrigir o giro fazendo o movimento de vai e vem. Então isso aqui tive que trabalhar com muito cuidado, né, por causa de todas essas retrações que ela apresentava. E aí, antes de passar para esses dois casos, a gente vai falar de alguns conceitos chaves que é importante para que vocês entendam onde está essa dificuldade na correção de giros. Então vamos lá. A acurácia ela é menor do que os aparelhos fixos, né? A rotação é um dos movimentos menos previsíveis com os alinhadores. A acurácia média varia de 36 a 85%, sendo que a média é de 65%. E ela fica abaixo da utilização da correção com brackets. A morfologia determina a dificuldade. Eu diria que não só a morfologia, mas o tamanho da raiz e o tamanho do dente também, o tamanho dessa raiz também, tá? Vamos lá. Incisivos têm coroa relativamente plana e menor área radicular, o que facilita a aplicação de força. Já caninos e premolares, né, onde o formato da coroa é arredondado, né, por eles serem cônicos, oferecem menor resistência ao deslizamento e são os menos previsíveis. É importante que a gente não ache que somente a superfície plana do incisivo é suficiente para que a gente possa fazer a correção dos giros. É importante que a gente inclua atáchimas, né? E isso vai tornar a nossa correção mais efetiva. Então, incluir atáchima no dente, nos incisivos a terem o seu giro corrigido. E quando a gente não coloca o attachment, a gente tem a possibilidade, né, o risco maior de ter inclinações indesejadas, tá? Não só inclinações, mas também o dente ele escapado do alinhador, às vezes aconteceu um pouco de movimento de intrusão, né, nessa tentativa de corrigir o giro. Então fiquem atentos com isso e é super importante a colocação de attachment no dente a ser girado. Então vamos voltar aqui para o nosso paciente. E eu trouxe ele porque esse paciente foi um paciente que ele foi aprovado, o clean check dele, como veio da empresa. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E a empresa, a Angel, ela tem um protocolo de correção de giros muito bem definidos. Isso eu gostei bastante também. Então vamos lá. Então, olha aqui, ó. A profissional que me indicou esse paciente disse que só faria o implante do 46 se ele fizesse ortodontia, né? E ele também se queixava já do incisivo lateral, e aí entramos em tratamento. Foi a base de muita conversa, de muita explicação, vamos chamar de muita resenha que eu consegui chegar ao final desse tratamento. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Uma coisa extremamente importante. Cada estágio que a gente faz, cada jogo de alinhadores, né? Ele deve ter por alinhador de 1,5 graus ou menos por alinhador. Então, o Simon aqui, colaboradores, eles demonstraram que maior do que 1,5 graus por alinhador reduz a acurácia de 41,8% para apenas 23%. Né? Então, vejam o quanto isso é importante e o quanto isso, caso vocês percebam que no caso de vocês não está até 1,5, se ele está passando disso, como é importante escrever isso para o técnico. Ah, mas Marco, daí vai aumentar o meu número de alinhadores. Eu acho que aumenta o número de alinhadores, mas aumenta a sua chance de sucesso. Então estejam atentos a isso. Então vamos observar aqui como é que foi esse setup, que eu fiquei bem satisfeito da forma como me foi enviado. Então olha lá. Vejam que nesse momento aqui, ó, eu vou dar uma parada.
aqui, eu paro aqui. Então, ele foi só projetando os dentes. E nessa de projetar os dentes, ele foi empurrando a distal do incisivo lateral para a vestibular. A partir de agora que ele traz de volta, ele traz a mesial do dente. Então, o que que ele fez aqui? Ele fez um movimento de vai e vem. Então, ele vai empurrando, né, que a alinhador empurra. Ele vai empurrando o dente 12 e agora, quando ele faz a retração, onde eu faço os desgastes também, eu não faço o 0,5 de uma vez só, eu vou fazendo aos poucos, e aí ele vem trazendo. Agora, ele vem trazendo a mesial para a palatina, buscando essa correção. E aqui eu considero que para correção, né, vamos ver quanto marcou aqui de correção de giro. Prestem atenção aqui, ó. Até aqui, 25 graus já de correção. Vamos ver o quanto vai à frente. Ó, eu tenho mais 12 alinhadores. Tenho mais 12, 34, 35, 39,5, ou seja, 40 graus de correção de giro. Eu sugiro a vocês que vocês prestem atenção nesses pequenos detalhes, para que vocês já saibam mais ou menos, quando chega o paciente na primeira, segunda consulta, doutor, quantos alinhadores você acha que é para o meu caso, que vão ser gastos, eu vou precisar usar? Com experiências prévias, você já consegue mais ou menos quantificar quantos alinhadores, tá bom? É, então aqui, ó, mostrando novamente o vai, o vem e aqui a correção. Alguém pode estar olhando aqui, poxa, Marco, mas você não corrigiu completo, né? Ainda falta um pouquinho. Eu considero isso aqui um extremo sucesso. Chegar com esse paciente, com essa forma de arcada e o giro praticamente completo. E olha aqui, ó. Olha como é que ficou essa foto de frente. O paciente também ficou bem satisfeito com esse resultado, tá? Então eu acho que isso aqui já foi uma vitória no caso desse paciente. Obviamente, eu volto a frisar, não tem a mínima chance de deixar esse paciente sem uma colagem de uma barra fixa para manter esses dentes na posição. Então, como estratégias clínicas, nós precisamos fazer a sobrecorreção, né? Rotações acima de 15 graus, a gente faz de 5 a 10 graus a mais de sobrecorreção. E aí a gente entra aqui no caso 2. Esse caso 2 extremamente trabalhoso, porque eu tinha que fazer essa correção de giro no longo eixo da paciente. Então ela foi avisada desde o início, porque esse incisivo lateral, o 42, eu preciso fazer três movimentos. Eu preciso fazer um movimento de giro, eu preciso fazer um movimento de extrusão e eu preciso fazer um movimento de mudança de inclinação desse dente. Então, eu considero que isso aí, para os alinhadores, para o alinhador, é um movimento difícil. E ela estava sabendo que seria mais de um set de alinhadores. Então, o primeiro set, eu tenho 24 alinhadores. É claro que vocês olhando aqui, tudo acontece de forma maravilhosa e fica resolvido em 24 alinhadores. A gente sabe que não é assim. Observem o quanto de desgaste foi feito na arcada inferior, né? 0,5 milímetros em cada interproximal na arcada inferior. Seguindo, vista oclusal inferior. E olha que interessante, vai acendendo a luzinha de onde eu tenho que fazer o desgaste. À medida que esses dentes vão alinhando, eu vou fazendo desgastes. Então, aqui no 17 entram mais alguns desgastes e eu tenho até o 24, eu tenho só mais 7 alinhadores. Eu já sabia que isso não ia ser previsível. Isso é outra coisa, outro detalhe que vocês têm que estar atento, né? Observar o que está sendo esperado de movimentação a partir de um determinado ponto, e aí vocês, com a experiência clínica, vocês vão saber, olha, em 7 alinhadores, eu não vou concluir isso aqui. Então, vejam, do lado esquerdo eu tenho o meu inicial e do lado direito eu tenho o meu final. Houve uma pequena melhora, sim, né? O 42 já começou a entrar, e aí você pode estar achando, poxa, o Marco não fez os desgastes necessários. Eu trabalhei o tempo todo liberando,
né? Mesmo assim, não foi suficiente. Então vamos lá, vamos por um refinamento que a paciente já estava avisada. Então, primeiro foi o com 27, esse com 21, e aí a paciente já estava desgastada, né? Cansada. Vamos lá, próximo. Olha o tamanho do attachment que eu coloquei no incisivo inferior, porque eu precisava concluir essa movimentação. Então, botei uma attachment maior, né? Novos desgastes. Uma vista oclusal inferior. Tá? E vamos ver aqui a que estágio, a que pé eu ando atualmente, porque essa paciente está concluindo agora o tratamento dela. Então, olha lá, os desgastes sendo feitos, o espaço sendo ocupado, o dente indo para a posição. Vejam que ele já está mais verticalizado, já está mais nivelado. Observem que eu tive que diminuir esse attachment, que ele escapou de dentro do alinhador, e eu precisei diminuir. Então, a importância do monitoramento. Se eu não faço isso, eu teria que pedir novos alinhadores, né? Então, a partir do momento que eu desgastei aqui, eu já consegui colocar esse dente de novo no arco. E aqui eu acho que um detalhe bem importante, eu acho, novamente, um pequeno detalhe que pode ajudar vocês a conseguir grandes resultados. Aqui eu estou no estágio 17 de um total de 21. O que que eu combinei com a paciente, né? Que ela passaria a utilizar, ela já vinha utilizando agora a cada 15 dias. A partir do momento que eu observei que o incisivo lateral escapou de dentro, né? Ele ficou aquém, eu passei para trocas a cada 15 dias. E ela usa 7 dias e volta ao meu consultório. 7 dias depois de uso. E aí eu vou lá e marco aquele alinhador. Eu faço uma marcação buscando otimizar a movimentação. E isso nós estamos fazendo desde o alinhador 17, nós vamos fazer nesses próximos 4 alinhadores, para eu conseguir finalizar adequadamente. Porque eu olhando aqui o 17 e o que está marcando clinicamente, ele não está igual. E como a paciente não quer mais usar alinhadores depois desse 7, eu preciso finalizar o caso aqui, né? Então fica mais essa instrução para vocês. Vocês podem intercalar, coloco o alinhador original, 7 dias depois ele aparece no consultório e eu faço marcações com com alicates de detalhamento. E aqui o antes, o depois, ou seja, eu estou conseguindo resolver, eu vou resolver esse caso, mas vejam o quanto isso passa, exige da gente, né? De monitoramento, de trabalho, de entendimento, de controle de paciente. Então, são pequenos detalhes aí que vão nos levar a grandes resultados. Eu vou ter mais algumas coisas para comentar, mas eu vou só passar esse slide aqui. Vou passar só esse slide e vou para o último para a gente finalizar, tá bom? Então, como estratégias clínicas na correção de giros, eu teria um estagiamento igual ou menor que 1,5 graus por alinhador. Eu tenho que programar a sobrecorreção. Eu preciso de espaço para movimentar, isso é fundamental. Movimentos de vai e vem facilitam a correção do giro. Quando eu faço um giro em torno do longo eixo, o meu resultado passa a ser menos previsível. É fundamental e é necessário o uso de attachments no dente a ser girado. Provável mais de uma fase de tratamento. É importante que a gente mostre para os pacientes que é um movimento limitado e que nós vamos precisar de refinamentos e não fazer trocas semanais, se possível, a cada 15 dias. Ok? Então aqui eu vou pular o caso 3, vou pular o caso 4, tá? Teriam alguns outros pequenos detalhes que seriam comentados. Vou para esse último slide aqui. Então vamos lá. Espaços para restauração, essa interdisciplinaridade ela é indispensável.
Intrusão requer planejamento rigoroso e monitoramento contínuo. E giros exigem overcorrection, uma sobrecorreção e atáchimas bem posicionados, tá? E aqui eu trouxe uma imagenzinha de Ipanema e eu acho que dá para a gente fazer uma analogia aqui com quem está começando a trabalhar com alinhadores e quem já trabalha com alinhadores há mais tempo. Acredito que tem profissionais aqui que até discordem de algumas coisas que eu falei, porque já estão num outro estágio, já trabalham melhor com alinhadores. E aí vamos fazer uma analogia aqui ao que esse garoto está fazendo aqui no Slackline, aqui em frente à minha rua, aqui em Ipanema. Observa a habilidade desse garoto, como ele tem técnica, né? Eu acho que se cada um de nós formos subir aqui, a gente não consegue nem equilibrar em cima parado. E olha o que ele está fazendo. E eu acho que nos alinhadores é assim também. A gente vai ganhando a nossa mais uma facilidade, mais capacidade de resolução dos casos, tá bom? Então eu sugiro a vocês aí que fiquem atentos, prestem bem atenção em cada detalhe que vocês vão conseguir também bons resultados. Obrigado. Obrigada, doutor. O pessoal gostou muito aqui da aula, vários comentários aqui, parabéns, sempre muito clínico, com embasamento científico, excelente aula, ótima aula, aula espetacular. O pessoal gostou bastante, doutor. Muito obrigada pela disponibilidade e por trazer esse conteúdo tão enriquecedor aqui para gente. Doutor, tem mais uma pergunta aqui que foi a Denise. Ela perguntou sobre o clareamento, se o doutor faz com os attachments durante o tratamento. Durante muito tempo eu tinha dúvidas sobre isso, já tem trabalhos mostrando que isso não, eu achava, durante muito tempo eu achava que ia ficar a mancha do attachment, que ele não ia ser capaz de fazer o clareamento, mas é possível sim. Então, eu faço sem problema nenhum e não me está trazendo manchamento, nada. É importante que, Perfeito, obviamente, doutor. que o clareador ele tenha contato sobre toda a superfície. Perfeito. Muito obrigada, doutor. O pessoal aqui continua mandando mensagem que adorou, Obrigado, que agradeço aí eles a presença, adoraram, estou todos vendo aí adoraram. grandes amigos presentes e Que obrigado a todos ótimo. que tiveram a oportunidade de assistir, tá? Muito obrigada, doutor, Até por toda a logo. disponibilidade e o conteúdo enriquecedor apresentado. Tá bom. Eu gostaria de fazer um convite para o pessoal que está aqui. Vou compartilhar aqui com vocês sobre os nossos próximos eventos. Então, vou colocar aqui para vocês. Primeiro, o Ortho Education, que é o nosso site, onde a gente tem galeria de casos, a gente tem os web hours que ficam gravados, ficam salvos. Então, eu convido os doutores a visitar o nosso site, a conhecer, a publicar os casos finalizados com os nossos sistemas Self, Angel ou os brackets também, tá? Então, fica o convite para conhecer o nosso site, Ortho Education. Esse é o evento que nós teremos na semana que vem, o Angel Beyond, já está esgotado. Espero que tenha doutores aqui, que encontraremos lá. Eu estarei presente no Angel Beyond. Então, esse é o nosso evento da semana que vem. E em outubro, nós teremos o China Experience, que são 4 dias, né? De viagem e é uma imersão dentro da fábrica da Angel, conhecendo mais a fundo toda a questão de produção e é uma viagem também que associa a cultura. Então é um evento bem bacana e estão todos convidados para ir no nosso China Experience. Muito obrigada a todos e quarta-feira que vem nós temos outro Web Hour. Esperamos vocês. Obrigada, doutor. Tchau, Obrigado. tchau. Boa noite. Boa noite.